Alô, minha gente, meus amados irmãos e irmãs distribuídos por este mundo de Deus. Aqui estamos nós novamente naquele encontro semanal que temos continuamente e que nos traz muitas alegrias. Eu fico muito feliz. Além de tudo, hoje é o Dia das Mães e nós vamos falar alguma coisa sobre o Dia das Mães. Mas antes, eu queria lembrar, eu sempre anoto aqui, que algumas pessoas que nos ouvem neste mundo de Deus, algumas estão no Canadá, outras estão em Londres, como o Maurício, a Sara. Nós lembramos muito de vocês com muita alegria. Faz tempo que vocês não vêm aqui para São Paulo, depois que a mamãe faleceu. Hoje, Dia das Mães, certamente vocês também estão assim um tanto quanto tristonhos, por causa de que pela primeira vez a mamãe não está com vocês. Mas muitos de nós também não temos mãe, mas tivemos um dia. Porque se tem uma coisa que todo mundo teve neste mundo é mãe, senão não teria nascido. Muito bem, gente, mas nós, aqueles que ainda possuem suas mães, é oportunidade para daqui para frente vocês pensarem o melhor que vocês podem fazer pelas suas mães. Porque todos nós que já as perdemos, nos lembramos que falhamos em muitas coisas. Poderíamos ter sido filhos melhores e não fomos por insensibilidade, ou muitas vezes porque as nossas mães, por ser mães, nunca exigem nada da gente, a não ser aquelas que, cristãmente falando, querem que os seus filhos sejam filhos honrados, filhos com o coração cheio de Jesus Cristo, para que possam ter uma vida feliz. Porque se tem uma coisa que as mães desejam para nós, é que sejamos pessoas de caráter, pessoas que tenham um futuro digno, que sejam bem faladas, pessoas realmente com predicados cristãos. E é o que está faltando hoje, principalmente no meio político, não só do Brasil, como de todos os países. Mas como eu estava dizendo, também temos muitos irmãos que nos ouvem neste Brasil de Deus, em muitas cidades, Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Agora há pouco eu recebi uma mensagem de um irmão de um lugar distante, Goiás, né? Estou perguntando aqui. Natal, aliás. Perguntando aqui para o meu querido filho, pastor Alexandre, que trabalha no sentido técnico de colocar essas mensagens para vocês. Daqui a pouco ele vai cantar também a canção de homenagem ao Dia das Mães. Vai ser uma coisa linda. Mas esse irmão lá de Natal, ele no celular, que há 21 anos atrás, ele esteve conosco no acampamento do Vale da Graça, uma fundação maravilhosa que o Senhor nos levou a construir para que os cristãos possam se reunir ali com seus filhos, de mocidade. Mas ele conta que ele era viciado em drogas, tudo quanto é tipo de drogas, mas através do pastor Antônio, que o levou à igreja, ele esteve no acampamento e lá ele ouviu uma palavra que eu passo para você, uma palavra que está em Romanos 7,15. Diz que aquilo mudou integralmente a vida dele. Tanto passados 20 anos, ele é casado, tem esposa, tem 2 filhas, e ele hoje é pastor, é capelão, e em presídios, trabalha para o Senhor. Você veja quantas coisas lindas Deus faz através das pessoas. Aliás, este amado irmão José Lorena abençoe ricamente se você estiver nos ouvindo agora. Gostei muito da sua informação e sabemos que hoje você também é um multiplicador de vidas. Você tem uma plataforma armada de salvação de vidas. Que Deus continue te abençoando, todos quantos têm sido assim maravilhosos nas nossas vidas. Hoje eu quero, daqui a pouco eu quero fazer uma oração por todos vocês, mas antes eu quero lembrar de uma passagem que eu escolhi, estava orando, falando com Deus, uma passagem inusitada, diríamos assim. Eu não quero mais do mesmo, aquilo de sempre, apesar que aquilo de sempre é importante e deve ser lembrado. Mas é interessante notar, eu vou ler daqui a pouco, 1 Reis 13:16, e tecer umas rápidas considerações
porque eu não quero hoje fazer um longo sermão, prefiro que é muito melhor a gente falar das mamães. Mamães pobres, mamães ricas, mamães sábias, mamães de pouca cultura, mas todas elas têm uma coisa em comum. Elas são a maior expressão representativa do amor de Deus na humanidade. Você pode esquecer de todo mundo, mas você não vai esquecer da sua mãe. E um dia eu fiquei muito preocupado com uma irmãzinha. Ela era casada, mas ela não tinha filhos. Mas eu não estou esquecendo da passagem, não esqueça. É 1 Reis 3,16, você vai gostar. Mas essa irmãzinha, ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou muito triste porque uma pessoa, olha, veja quanta ignorância neste mundo. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, você não tem filhos, então você não vai ter salvação, você é uma árvore sem fruto, você vai para o inferno. Eu fiquei assim num sentimento de perplexidade. Como dizer para a pessoa que não teve filhos, ela vai para o inferno? Aí eu disse: irmãzinha, eu conheço duas mulheres que não têm filhos e são expoentes maravilhosos do ensino deste país. Uma é a Neuza Etioca, missionária de autoconhecimento do povo de Deus, e outra é a Valnice Milhomem. Elas já têm idade, mesmo que quisessem ter filhos, só se fosse por milagre, mas não tem. E nem por isso elas deixam de ser exímias na palavra de Deus. Por isso, dá uma lidinha quando você tiver tempo, lá em Provérbios 31, você vai ficar muito contente, porque, aliás, Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, mas Isaías 54, que eu queria citar. Ali em Isaías 54, veja que interessante. A palavra de Deus diz que mais são os filhos da descasada do que das casadas. Por quê? Porque você, como uma serva de Deus, você pode ser mãe de muita gente. Paulo, por exemplo, não tinha filhos, não consta que ele era casado ou tivesse sido. Acontece que Paulo, ele diz que ele era pai espiritual de muita gente. E no sentido feminino, existem muitas mães que não têm filhos na carne, mas têm filhos espirituais, que estão hoje na glória de Deus, ou estão voltando para Jesus através do ministério de muitas e muitas mulheres que dedicam as suas vidas na salvação de pessoas, independentemente de terem filhos ou não. Então, você que nunca teve filhos, sendo casada ou solteira, lembre-se, Deus tem um carinho especial por você. E podemos dizer que Deus é o teu marido. Ele faz você, como uma filha espiritual e uma mãe espiritual, gerar inúmeras vidas. Bom, mas eu queria citar aqui uma passagem interessante, em 1 Reis 3,15. Eu vou citar uma história de Salomão. Todo mundo, quando fala em sabedoria, logo associa com o nome de Salomão. Salomão não nasceu sábio. Ele era sábio por uma escolha que ele fez. Primeiro, por que ele fez essa escolha? Virtuosa, uma mãe especial. E ele tanto valorizou a mãe, que eu gostaria de ler para você um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. Salomão tornou-se sábio por escolha. Deus disse a ele: Salomão, você quer dinheiro, riqueza ou sabedoria? Olha, todos nós achamos que já somos sábios por natureza. E então nós queremos dinheiro, queremos riquezas. Salomão, logicamente, ele tinha riquezas. Mas a pessoa que quer riquezas, geralmente é uma pessoa insaciável. Tanto é que, geralmente, quem fica muito rico é porque é muquirana, tem a mão fechada.
não dá nada para ninguém, não compartilha, não semeia. Ele pode ser um rei aqui no mundo, mas lá no céu ele pode, mesmo salvo, ser um verdadeiro lixeiro, uma pessoa que não tem nenhuma coroa, ele não tem nenhum prêmio de Deus para premiar a sua vida. Entende? Então Salomão pediu sabedoria. Ele disse: eu sou pequeno, o meu povo é grande, então eu preciso de sabedoria. Então hoje os nossos políticos, eles pensam mais em dinheiro, eles não pedem a Deus que dê sabedoria para governar o povo, para ajudar o povo, para pensar nas necessidades do povo. Mas sabedoria. E aqui nós encontramos um julgamento que Salomão realizou no princípio do seu reinado. Ele reinou 40 anos, bastante tempo, assim como seu pai Davi. 40 anos, que diríamos um número muito espiritualizado. Jesus ficou no deserto 40 anos. Aliás, o 40 é citado como 400, como 40, como 4, em muitos lugares da palavra de Deus, significativamente. Agora, acontece que duas mulheres, nós vemos aqui, que vieram até Salomão, e elas, olha, foram até o rei. Olha, eu nem tinha pensado nisso. Essas mulheres, diz aqui, então vieram duas mulheres prostitutas ao rei. O rei, ele era um rei muito bom, ele recebia qualquer um. As duas prostitutas vieram a ele. Ele podia dizer: olha, prostituta aqui não, some daqui, não quero papo. Mas a sabedoria torna o indivíduo humilde quando a sabedoria vem de Deus. Aí elas chamaram ele de senhor delas e elas falaram: nós moramos juntas e tivemos filho no mesmo período. Uns dias antes, um pouquinho depois, as duas ali. E aconteceu o seguinte, soberano, que eu estava dormindo e quando eu acordei, eu vi que o meu filho estava morto. Mas eu percebi que não era meu filho. Aí eu falei: foi a fulana de tal, o filho dela morreu, ela veio aqui, colocou o filho dela comigo e ficou com o meu filho vivo. Aí eu fui falar com ela, ela disse que de jeito nenhum, que era o filho dela, e que eu, particularmente, de maneira alguma, eu iria concordar com aquilo. Olha, sabe o que o rei fez? A palavra que diz, gente, olha que coisa. O rei chamou um soldado, um servidor, e disse assim: me traga uma espada aí. E lá veio o sujeito com uma espada reluzente, uma espada bem cortante, brilhante, e disse às duas mulheres: muito bem, você já conhece a história, né? Mas eu fico pensando na sabedoria e o porquê disso. Salomão disse assim: eu vou cortar esta, como vocês não chegam a uma conclusão, aquela que não é mãe não volta atrás e vice-versa, e eu não posso ler o vosso coração, mas eu vou fazer uma coisa, vou cortar a criança no meio, cada uma fica com a metade e tudo bem. O que você pode pensar de Salomão? Seria ele um assassino de crianças? Não. Imediatamente, isso ele sabia que iria acontecer. Aquela que era a mãe verdadeira suou frio, gritou. Eu acho que um grito lancinante, disse assim: olha, de jeito algum, eu não quero perder o meu filho, dá o filho para ela. Sabe o que Davi fez? Falou: ó, minha senhora, você que está abrindo mão da criança, é porque você é a verdadeira. A verdadeira mãe não quer a morte dos filhos. A verdadeira mãe quer que os filhos tenham vida. Salomão, a partir daí você já sabe: vamos embora para casa, o filho é teu. E ele podia até ter condenado outra mulher, mas ele ficou com pena, descoitada, ela achava que precisava ter o filho e tal, né? Muito bem. Por que Salomão fez este tipo de julgamento? Penso eu acho que você também concordaria comigo, por um
Ele sabia que o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. E quando ele tocou neste assunto, como ele assim o fez, a verdadeira mãe abre mão. Sabe lá quantas vezes a tua mãe abriu mão de castigar você, de falar coisas pesadas para você porque ela te ama. Ela jamais faria coisas se ela não te amasse. Por isso que todo mundo pode descrer de qualquer tipo de amor, mas do amor de mãe ninguém duvida. Lógico que existem exceções, mas a exceção comprova a regra. E este amor de Deus que está no coração da mãe, você pode enxergá-lo lá na cruz do Calvário. Por que Cristo estava de braços estendidos? Ainda que pregados na cruz, sangrando, ele pode espiritualmente continuar abraçando cada um de nós, transmitindo o amor perfeito, o amor de 1 Coríntios 13, tão bem destrinchado pelo apóstolo Paulo. Lê lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e este é o tipo de amor que a sua mãe, cujas mães já partiram, teve por você. E o desejo principal da tua mãe é que você se tornasse, como eu disse antes, um cidadão amoroso, cidadão de primeira classe. Então, para honrar o nome dela, não basta você mandar um presentinho, que é muito bom, um buquê de flores, um jantar, um almoço, mas principalmente agir com caráter e com decência. Esta é a maior homenagem que nós possamos passar às nossas mães. Quando nós falamos de mãe, aqueles cujas mães já partiram, existe neste dia, eu me lembro, na igreja principalmente cristã, metodista, foi a primeira igreja onde o Dia das Mães aconteceu, lá na América do Norte. Esta data se multiplicou no mundo cristão. Homenagem às mães. Nenhuma outra data é tão importante, nenhuma outra data pega tanto. Por isso que hoje, Dia das Mães, não tem mais comemoração coletiva, não tem mais, a não ser em raras exceções, jantares nas casas por causa da praga, da peste, desse que preconizam a volta de Cristo. Os restaurantes estão vazios, os garçons e cozinheiros estão desempregados. As igrejas neste dia cristãs estão vazias, não tem mais festa, não tem mais reunião festiva, não tem mais nada, tudo acabou. E não sabemos se um dia isto vai voltar. Tudo acabou, mas tem uma coisa que jamais vai acabar, é o amor de Deus por nós e o amor de mãe pelos seus filhos. Então, amados irmãos deste mundo cristão de Deus, valorize a tua mãe enquanto ela está viva. Dê a ela o melhor que você possa dar. Mostre a ela que você é uma pessoa de caráter, uma pessoa cristã. E isso vai alcançar o coração da sua mamãezinha de uma maneira muito mais profunda. Então eu quero fazer neste momento uma breve oração por você mamãe que está viva, que precisa de recursos para cuidar dos seus filhos. O governo tem procurado ajudar com uma pequena verba. Você, amada mamãezinha, que tem recurso em abundância, compartilhe com as outras mães que têm falta dessas coisas, para que os nossos filhos cresçam abençoados. Por que Salomão pensou no amor de mãe? Porque ele teve uma mãe especial, Batseba. Algumas passagens falam Betsabá, Batseba, mas vamos dizer Betsabá. Betsabá, quando na hora de colocar Salomão como rei, ela percebeu que outra pessoa, Adonias, um irmão de outra mãe, se apoderou do reino. O que Betsabá fez? E Davi falou assim, olha, acontece que você, rei Davi, prometeu que Salomão, o nosso filho, seria rei. No entretanto, Adonias tomou o lugar, foi ungido rei, está mandando. Imediatamente, rei Davi, dando demonstração da autoridade que ele tinha e da unção de Deus, foi e ungiu Salomão diante de todas as autoridades presentes.
o que fez com que Adonias largasse tudo e fugisse desesperadamente. Aí foi um dos exemplos em que a gente percebe a influência de uma mãe na vida de uma pessoa. Se Betsabá não fosse sábia, não fosse inteligente, e uma pessoa que amasse o filho e a Deus, ela amedrontada ia ficar quietinha em algum canto, mas ela correu em defesa de Salomão. Isto fez com que Salomão percebesse o valor de uma mãe. Por isso, quando daquele julgamento, ele já tinha no coração uma imagem maravilhosa e uma mãe. Eu não garanto que todas as mães tenham a sabedoria de Betsabá, mas uma coisa eu digo: a tua mãe, ela sempre se aproximará deste amor, ela sempre será uma figura inesquecível na tua vida. E quero fazer uma oração pelas mães e uma oração pelos filhos, agradecendo a Deus por esta data festiva. Não temos festas, não temos nem nas igrejas, nem em lugar nenhum, mas temos no nosso coração. Senhor meu Deus, muito obrigado pela mãe que me deu vida, que lutou por mim, que me amamentou, que me lavou, que cuidou de mim toda a sua vida, até o último alento do seu coração. A preocupação máxima dela era comigo, com as minhas irmãs, com o irmão que veio posteriormente. Assim, esses meus amados irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, compartilhando conosco da mensagem, também hoje, podem ter certeza, se alguém te amou profundamente, foi a tua mãe. Se ela está viva, continue dando a ela aquele lugar inesquecível e insubstituível no coração dela, que é o coração que comporta um lugarzinho especial pela mãe. Você pode ter muitos filhos, você pode ter até outros cônjuges, outras esposas, mas você não vai ter outra mãe. A mãe é insubstituível. Quando ela morre, parte, vai para a glória de Deus, nós sabemos disso, ela deixou uma herança no teu coração de amor, que vai sempre levá-lo a uma posição de buscar ser o melhor diante de Deus, alinhado com os ensinamentos de Deus, para que a tua mãe lá do céu onde ela está, se souber de alguma notícia tua, saberá que é aquilo que ela um dia sonhou, um filho que ama a Deus em primeiro lugar. Porque quem ama a Deus em primeiro lugar, ama o próximo em primeiro lugar, ama suas mães também. Senhor, toma conta de todos esses amados irmãos e irmãs, cujas mamães já partiram. Coloca nos seus corações um grande consolo, que eles possam neste dia lembrarem-se das suas queridas mamães, o quanto elas fizeram por eles. E todos vocês, amados irmãos e irmãs, que têm as mamães vivas, hoje é um tempo de lembrar, é um dia de refazer os votos de bons filhos e boas filhas, e isso levará você mais perto do coração de Deus, mais perto da cruz, mais perto da vida eterna, porque é impossível que você possa amar a sua mãe e não amar a Deus. Deus em primeiro lugar e em segundo próximo, e não existe ninguém mais próximo de nós do que as nossas mães. Que Deus os abençoe e nos encontraremos novamente na próxima semana. Um beijo para todos vocês, uma saudade muito grande e até a próxima vez, se Deus quiser. Amém e amém.